Você que assistiu o vídeo todo aí, deixa nos comentários aí a sua experiência, seu conhecimento, algum problema que você teve, para ajudar a comunidade, para trocar ideia com outras pessoas. Isso ajuda muito, entendeu? A troca de experiências entre vocês aí e para a gente também que está fazendo o vídeo. Apesar de eu ter uma internet emprestada, lenta, e não tá tendo tempo porque fazer edição de vídeo é demorado, quem faz sabe disso, mas procura se ajudarem um ao outro, à medida do possível eu vou respondendo também. Nayara, eu te recomendo você usar mais painéis. Primeiro que o painel que você comprou não dá conta do consumo da bomba. Ainda tem as lâmpadas ainda. Eu não sei se você vai usar esse sistema de dia e à noite, mas se fosse só a bomba, eu poderia deduzir que você vai usar durante o dia. Então, no momento que a bomba não estaria sendo usada, recarregaria a bateria. Mas como você vai usar 4 lâmpadas, então você provavelmente vai usar à noite, porque lâmpada só se usa à noite. A não ser que o local seja muito escuro para você ter que usar a lâmpada durante o dia. E a vantagem de você ter mais painéis é que começou a amanhecer e já começa a gerar cedo. Nos dias que tem sol, mas tem nuvens também, no momento que a nuvem passar na frente do sol, existe uma queda na produção. Então, com mais painéis, você mantém uma estabilidade de produção maior do que só com um painel. Então, você só vai ter vantagens. Agora, eu vou falar um pouquinho do controlador solar e suas características, ou seja, o que o engenheiro projetou para ele funcionar, para que a gente possa tomar a decisão de poder escolher qual painel que a gente vai colocar e quantos painéis. Agora eu vou mostrar alguns exemplos, são vários controladores, mas todos eles praticamente têm a mesma característica, são azuis, são de 12, 24 volts, 30 amperes. Lá na China eu já observei esses negócios aí, esses equipamentos, seja qualquer modelo, é que parece que um copia do outro. Eu não sei se é a mesma empresa que coloca com nomes diferentes, mas a tecnologia um copia do outro lá. Os controladores a gente vê que são várias marcas, mas o fundo mesmo é o mesmo aparelho. Eu abri aleatoriamente a primeira propaganda do controlador e vou mostrar algumas características desse controlador. Mas o outro controlador que eu vou abrir, vocês vão ver que vai ter uma diferença muito grande entre um e o outro, principalmente em relação à potência entre os dois. Esse modelo de controlador, a primeira coisa que eu vou destacar é a grossura do fio. Ele só aceita no máximo um fio de 4 milímetros, justamente por causa da capacidade física ali, da onde que entra o fio no borne, para você parafusar ele. Então, o máximo que você, a não ser que você faça uma redução, né? Mas o máximo que ali que cabe é 4 milímetros. A primeira coisa muito importante que tem que se observar é a voltagem de entrada do controlador, ou seja, é a voltagem que os painéis fornecem, chamada VOC, que é a voltagem de circuito aberto. Porque se você colocar uma voltagem maior, você queima o controlador mesmo sem tanto sem carga. Porque todo equipamento elétrico você tem a voltagem de entrada, né? Vamos supor que você tem algum equipamento aí de 110 volts. Você vai ligar em 220, você vai queimar ele na hora, né? Então é muito importante observar essa voltagem de entrada aí, chamada VOC, que é a voltagem que os painéis fornecem em circuito aberto, sem carga. Observem que o vendedor está informando aqui, se você for usar um sistema de 12 volts, a voltagem de entrada é 25, recomendado 25 volts. Mas isso é uma informação que o vendedor está fornecendo, tá? Isso é bom dar uma olhada no manual para confirmar isso. Essa recomendação que o fabricante está fornecendo de usar um painel de 25 volts no máximo em um sistema de 12 volts é para você aproveitar o máximo do painel. Se você usar painéis acima disso, o controlador não queima, porque a entrada do controlador é 48 volts nesse controlador. Os outros, a maioria desse azulzinho é 50 volts. Esse aqui é 48. A diferença desse para os outros.
Então você não aproveita toda a potência do painel. Diferente do MPPT, o MPPT, se você usar um painel com voltagem mais alta, essa diferença da tensão que você trabalha, no caso vai ser 14 volts para carregar a bateria, 14.2, 14.4, isso não importa. 14.8, aí depende de cada um fazer a programação. Essa diferença entre a voltagem do painel e a voltagem de carga da bateria vai ser convertida em amperagem, então você ganha. Já no PWM, não, ele simplesmente abaixa a voltagem para a voltagem de carga e não há aproveitamento nenhum dessa diferença. Mas se você for pensar para o futuro, se você amanhã pretende usar um sistema de 24 volts, por exemplo, aí compensa comprar painéis com voltagem mais alta, apesar de não ter aproveitamento máximo do painel, mas você vai gastar dinheiro uma vez só, porque aí se você for converter para 24 volts, você não vai ter que comprar novos painéis. Os painéis que você comprou com voltagem mais alta, específica para 24 volts, porque tem que ser acima de 28, tá? Os painéis têm que estar com voltagem acima de 28, porque geralmente a bateria é carregada com 28, 28.4, entendeu? Depende da programação de cada um. Mas já é um investimento que você não vai gastar duas vezes. Então a vantagem é essa. Por isso que é bom dar uma olhada na voltagem de entrada do painel. E se você pretende pensar no futuro, já compra um painel com voltagem mais alta. Agora, se vocês forem usar o sistema em 24 volts, a recomendação do fabricante, você já pode usar a voltagem máxima do controlador, que é 48 volts. Agora vamos falar da potência. Então, se você for usar um sistema de 12 volts, você deve usar painéis até 25 volts. A não ser que você queira depois fazer a troca, investir agora em painéis com voltagem maior, como eu expliquei, né? E a soma dos painéis tem que dar no máximo 360 watts, tá? Seja em série ou paralelo, mas você tem que no máximo ter essa potência aí, segundo informação do fabricante. Apesar de eu falar em vários vídeos sobre a potência, sobre watts, não olhar muito isso, mas olhar assim voltagem e amperagem, essa recomendação vocês vão ver mais para frente a diferença, que eu recomendo não observar muito a potência, o watts, mas sim olhar a voltagem e amperagem. Essa recomendação do fabricante de usar painéis no máximo de 360 watts em sistema de 12 volts não precisa ser seguida à risca não. Porque se amanhã você pretende passar o seu sistema para 24 volts, em vez de você comprar duas vezes painéis, fazer compra duas vezes, né? Você já faz uma compra, conforme eu falei anteriormente. Você já faz uma compra com a voltagem maior que vai suprir o sistema de 24 volts. Ou até mesmo se você pretende depois usar um controlador MPPT. Observem que essa potência de 360 watts não quer dizer que você vai comprar um painel de 360 watts, porque esse painel, a amperagem máxima que ele fornece, geralmente é 9 amperes, 9 e pouquinho. Todos os painéis de potência alta, geralmente a amperagem fica em torno da casa dos 9 amperes. O que ele quer dizer aqui é a soma de painéis, tem que dar uma soma total de 360 watts. Por exemplo, aqui a recomendação do fabricante é painéis de 140 até 175 watts. Mas você pode usar, por exemplo, painéis de 80 watts em série. Vamos fazer uma conjugação série paralela para você obter a potência que você quer no controlador, no caso a amperagem, né? Porque a potência às vezes vai dar o limite de potência, mas não dá amperagem. Você pode usar também painéis de 100 de 100 watts conjugados, série paralela, para você obter. Então, essa recomendação aqui, você tem que pensar antes de segui-la, né? Porque existem várias opções para você fazê-la. Olha o exemplo de você observar a potência. Se você usar 4 painéis de 80 watts, você vai ter 23,70 volts
16,32 amperes e uma potência total de 320. Mas você reparou que na amperagem você não vai ter os 30 amperes? Agora vamos ver como é que fica com um painel de 100 watts. Vamos ver qual amperagem que a gente vai ter, qual a voltagem e de quantos painéis precisa. Mas antes eu vou mostrar um detalhe para vocês, que existem várias marcas, vários modelos, vários tipos de eficiência. Tem painel de 14%, 15%, 16%, 17%. Então isso altera nesses dados. Nesse exemplo aqui, ó, esse painel ele tem 21,58 volts, uma amperagem de 5,75. O outro painel tem uma voltagem maior, 22,5 volts, e amperagem menor, 5,23. Esse é só um exemplo para mostrar para vocês. Agora, vamos ver como é que fica a configuração com painel de 100 watts. Eu escolhi esse de 5,75 amperes por causa da amperagem ser mais alta. A gente precisa mais de amperagem do que voltagem nesse caso. Obedecendo à potência máxima recomendada aqui pelo vendedor de 360 watts, então vou usar 3 painéis, obviamente vai dar 300 watts. Com uma voltagem de 21,58 volts, a voltagem sempre vai se manter a mesma, porque aqui nesse momento nós estamos ligando o painel em paralelo. Não é vantajoso ligar em série, porque em série o que vai acontecer? Eu vou dobrar a voltagem, mas eu vou manter aquela amperagem de um painel. Já ligando em paralelo, eu mantenho a voltagem e dobro a amperagem, que é mais interessante. Para quê? A amperagem vai ter um total de 17,25 amperes, ou seja, estamos longe de utilizar o 100% do controlador, que seria 30 amperes. Utilizando 5 painéis de 100 watts, ou seja, vão ter 500 watts, é uma conta óbvia, né? 5 vezes 100, 500. A voltagem vai se manter a mesma, conforme eu informei, que está ligado em paralelo, que é 21,58 volts. Aí soma a amperagem, nós vamos ter uma amperagem total de 28,75 amperes, um total de 500 watts, ultrapassando a recomendação do vendedor aqui, que é de 360 watts. Tá? Só que tem um detalhe aqui, ó. Não é bom usar o limite de 30 amperes. Se eu usar 6 painéis aqui, passa dos 30. Mas não é bom passar, sempre um pouquinho a menos, porque o painel na prática, ele costuma, dependendo da localização que você tiver e da forma que o sol estiver em cima das placas, costuma gerar mais amperagem do que o manual da placa informa. Então você acaba ultrapassando o limite do controlador, fazendo com que os transistores se aqueçam e se queimem. A não ser que o controlador seja igual ao meu, tenha um limitador de corrente. Aí você pode passar, que ele não vai deixar a corrente passar além do que os transistores suportam. Ele corta. Então não há perigo de queimar o controlador você ultrapassando a amperagem máxima dele. A mesma coisa que eu fiz com os painéis de 100 watts vale para os painéis de 80 watts. Ou seja, utilizando o sistema de 12 volts, na verdade vai carregar com 14, uma voltagem máxima de 25 volts diante de painel, VOC, o que nós teremos? 23,70 volts, ou seja, está dentro da faixa. Mas na verdade o controlador aceita até 50 volts. Aqui nesse caso esse aqui diz 48, né? Mas a maioria, eu vou mostrar para vocês, a maioria desse controlador azul é 50 volts, tá? Nós teremos uma amperagem máxima de 28,56 amperes, um total de 560 watts, ou seja, ultrapassou a recomendação do vendedor aqui, que é de 360 watts totais. Mas está dentro da faixa de voltagem e amperagem. É por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, olhar muito a potência, o watts, não quer dizer muita coisa não quer dizer uma conta precisa não.
O que funciona na prática mesmo é voltagem e amperagem, é o que circula no controlador. Potência é só um modo de medição que foi criado pelo ser humano, ter uma referência, entendeu? Sobre, sobre a potência de trabalho ali, sobre a capacidade de trabalho. No próximo vídeo, nós vamos ver painéis acima de 150 watts. Ou seja, nós vamos ver a diferença porque nós vamos estar aqui dentro da faixa recomendada pelo vendedor, que é de 140 a 175 watts. Aí a gente vai ver o que vai se relacionar, se vai fornecer a amperagem necessária, os 30 amperes do controlador. Ou um pouco menos, que seria o ideal, né, para não ultrapassar o limite dos transistores.